Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Vamos ler de maneira alternada essa passagem. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta que tem um peso doutrinário muito grande, né? Nessa carta nós encontramos várias doutrinas importantes da fé cristã. Nós encontramos aqui a predestinação, a justificação, encontramos aqui o selo do Espírito Santo de Deus na vida do crente, encontramos aqui também a soberania de Deus. Então a carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito pesada no que se refere à doutrinação da igreja. E o texto que nós lemos também fala sobre essa questão de doutrinação da igreja, só que com uma linguagem muito interessante, né? O capítulo 8, versículo de número 1 a 11, trata daqueles que estão em Cristo Jesus. O que significa estar em Cristo Jesus, irmãos? Estar em Cristo Jesus significa estar aliançado com Deus por intermédio do seu Filho. Quem está aliançado com Deus por intermédio do seu Filho, a Bíblia diz que não está mais na carne, mas no Espírito. Estar na carne aqui não é como alguns crentes pensam, né? Cometi um pecado, entrei na carne, né? Fiz alguma coisa errada, estou na carne. Não é isso. Estar na carne aqui significa estar sem comunhão com Deus. Versículo 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem é esses que o apóstolo Paulo diz no versículo 8 que estão na carne? São aqueles que ainda não têm comunhão com Deus por intermédio de Cristo. E esses do versículo de número 9, que Paulo diz que não estão na carne, são aqueles que têm comunhão com Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então, Paulo começa esse versículo 8, e ele vai até o versículo de número 11, falando das bênçãos que estão contidas em estar aliançado com Deus por intermédio de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite.
sobre as bênçãos de se estar em Cristo. Lembrando que estar em Cristo significa estar em comunhão com Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então, Paulo vai listar aí para a gente algumas bênçãos. E a primeira bênção é a bênção de ser liberto de tudo quanto é tipo de condenação no mundo espiritual. O apóstolo Paulo vai abrir no capítulo de número 1, dizendo o seguinte, agora, no versículo de número 1, aliás, dizendo o seguinte, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De que condenação o apóstolo Paulo está falando? Da condenação que sofrerá aqueles que estão na carne. A condenação que sofrerá aqueles que não estão aliançados com Deus, portanto não estão em Cristo, e por isso, na eternidade, serão atormentados e afastados da presença de Deus para todo o sempre. Paulo diz que a primeira bênção de estar em Cristo é essa, é que nenhuma condenação no mundo espiritual, ou no dia do juízo final, se você deseja assim, o Filho de Deus, aquele que está em Cristo, será vitimado por ela. E isso é uma bênção. Por quê? Porque ser livre de uma condenação eterna, ser livre de um lugar que não tem mais escapatória, para onde as pessoas vão e de lá não saem mais e sofrerão para sempre, é uma grande bênção, que só é possível por causa da obra de Cristo Jesus. Então, queridos, essa é a primeira bênção de se estar em Cristo. Quem está na carne não tem essa bênção. Quem está fora da aliança com Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, não corre em direção ao céu, muito pelo contrário. Ele caminha a passos largos para a condenação eterna. Então, o apóstolo Paulo diz aí qual é a primeira bênção de se estar em Cristo. A primeira bênção de se estar em Cristo é ser livre de toda e qualquer condenação no dia do juízo, no último dia, também conhecido como dia da vingança do nosso Deus. Quem está em Cristo, irmãos, é salvo da ira divina. Quem está em Cristo não precisa ter medo do inferno. Quem está em Cristo só pode temer uma coisa só, né? A pessoa de Deus. Certo? Deus nós temos que amar, Deus nós temos que reverenciar e Deus também nós temos que temer. Mas, no que se refere à condenação, nós não precisamos temer a condenação, por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado, nos justificou, aplicou sobre nós a sua graça e a sua misericórdia, e nós não temos mais como escapar das santas mãos de Deus. É isso que Jesus diz em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, nenhuma condenação há para as ovelhas de Jesus. Para aqueles que estão aliançados com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Mas existe uma segunda bênção aqui nesse texto, que está relatada aí no versículo de número 3, que diz assim, portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Segunda bênção de se estar em Cristo é a bênção de saber que isso foi uma obra de Deus e não nossa. É uma bênção estar em Cristo, ser livre da condenação eterna e saber que tudo isso aconteceu por causa de uma ação, de uma decisão de Deus e não por causa de uma decisão nossa. Paulo, aí no versículo de número 3, diz assim, porquanto que fora impossível à lei,
no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A palavra de Deus diz aqui, irmãos, que quem ofereceu a oferta para que nós fôssemos livres da condenação do pecado foi o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, foi o Deus Pai. Entenda uma coisa, quando o texto aí diz que Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, não entenda que Jesus tinha uma carne pecaminosa, né? Jesus tinha uma aparência, quem olhava para Jesus via em Jesus o quê? Via Jesus como o quê? Como qualquer homem, porque ele era um ser humano, né? E as pessoas que não sabiam quem era Jesus, olhavam para Jesus e viam o quê? Um homem pecador, embora Jesus não fosse. Então, é isso que quer dizer aqui, em semelhança de carne pecaminosa. Entenda, na carne de Jesus não havia pecado algum. Jesus nunca pecou. Ele sempre foi, como é ainda, perfeito. Mas quem olhava para Jesus, olhava um homem e pensava que Jesus era o quê? Um homem como nós, um pecador. Mas Deus deu ao seu Filho como oferta pelo nosso pecado e aplicou no seu Filho a condenação do nosso pecado. Versículo 3 diz: isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou na carne o pecado. Deus condenou o pecado na carne de quem? De Jesus Cristo. O profeta Isaías vai dizer, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que cumpre a lei de Deus de maneira perfeita. Mas isso tudo aconteceu por decisão de Deus, por decisão do Pai. Ninguém pode ser salvo sem que o Pai decida salvar. Nós somos salvos porque o Pai nos escolheu e decidiu nos salvar por meio de Jesus Cristo. Hoje em dia nós vivemos num tempo onde o livre-arbítrio do homem tem sido muito respeitado, né? Mas ninguém respeita o livre-arbítrio de Deus, né? Deus é livre, Ele é o único totalmente livre para salvar, para condenar, para exercer misericórdia, para exercer juízo. Ele é o único ser que de fato tem livre-arbítrio, ele pode todas as coisas. E a bênção de se estar em Cristo é saber que um dia Deus decidiu nos salvar e nos trazer para o seu rebanho por meio do seu único Filho, entregando na cruz do Calvário para levar o nosso pecado, para morrer por nós, para se fazer a oferta legítima e a única oferta que agradou ao Pai. Mas existe uma terceira bênção relacionada a estar em Cristo. E essa terceira bênção está aí no versículo de número 9, que diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Outra bênção de se estar em Cristo é essa aí do versículo de número 9. Quem está em Cristo tem o selo de Deus. Estar em Cristo significa ter o selo de Deus. E qual é o selo de Deus? É o seu Santo Espírito que habita em nós. O Espírito Santo, ele é a marca de Deus. Ele é aquele que nos autentica como propriedade exclusiva de Deus. O Espírito Santo é só para aqueles que estão aliançados com Deus por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo.
quem está em Cristo, Paulo vai dizer que além de nova criatura, é a habitação do seu Santo Espírito. Já parou para pensar nisso? Que o mesmo Espírito que possuía, que habitava Jesus, é o mesmo Espírito que habita em nós? O mesmo Espírito que habitou em João Batista, nos profetas, é o mesmo Espírito que habita em cada membro do corpo de Cristo, desde que esse membro seja realmente membro do corpo de Cristo. Esteja verdadeiramente aliançado com Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E uma das bênçãos, irmãos, de ser selado com o Santo Espírito de Deus, é que esse selo, ele não pode ser tirado. Na antiga aliança, quando alguém pecava ou desagradava a Deus, o Espírito Santo de Deus o largava e ia embora, né? Na nova aliança é totalmente diferente. Jesus disse que rogaria ao Pai para que Ele enviasse o Consolador para que ficasse com a sua igreja para sempre. João vai dizer lá em 1 João 2,27, se não me engano, que a unção que dele nós recebemos permanece em nós. Nós não temos uma unção temporária, nós temos uma unção permanente. O Espírito de Deus está dentro de você e dentro de mim de maneira permanente. Isso significa que nós não somos casa vazia. Quem está fora de Cristo, quem está na carne, é casa vazia. E como a gente aprendeu aqui em certa pregação, toda casa vazia tem dono. Né? O que Jesus diz lá em Mateus capítulo 12? Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso. Não encontrando, o que ele diz? Voltarei para minha casa. A casa sempre foi dele, né? Voltarei para minha casa de onde saí, e voltando encontro o quê? A casa varrida, adornada, e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele. Isso não tem como acontecer com quem verdadeiramente é selado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo vai deixar bem claro, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não é dele, não pertence a ele. Se não é dele, está na carne. Se não é dele, não está aliançado com Deus por intermédio de Cristo. Mas a igreja do Senhor, ela tem o privilégio de ser selada com o Espírito Santo de Deus. E esse selo não é temporário. Esse selo é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas a palavra de Deus nos ensina uma quarta coisa, uma quarta bênção de se estar em Cristo. E está relatado aí nos versículos 10 e 11. Vamos ler todos juntos, versículo 10 e 11. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vos vivificará também vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. A quarta bênção de se estar em Cristo é a bênção de saber que nós somos e podemos ser também vivificados pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala de ser vivificado aí, ele fala de ser vivificado tanto para vencer a nossa carnalidade, né? Quanto aquele último estado, que significa ser vivificado quando Jesus voltar. A Bíblia diz que quando Jesus voltar nós seremos transformados e os mortos serão ressuscitados. Ou seja, serão vivificados pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então essa é uma outra bênção de se estar em Cristo, irmãos. A bênção de saber que nós podemos caminhar nessa terra cheia de problemas,
cheio de dificuldades, contando com a ajuda do Santo Espírito de Deus. Se você está fraco na fé, você tem dentro de você alguém que pode te vivificar. Se você está pensando em desanimar, se você está pensando, por algum motivo, de abandonar a caminhada cristã, de achar que a fé não vale a pena, que a jornada cristã não vale a pena, existe alguém dentro de você que pode vivificar você, te animar de novo, te dar vigor espiritual de novo. E esse alguém é o Espírito que habita em você. É o Espírito Santo de Deus. Que bênção é estar em Cristo, né? Todo aquele que está em Cristo pode contar com o auxílio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso consolador. Quando nós estamos tristes, podemos contar com seu consolo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é o nosso professor. Ele nos ensina a respeito de todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor. Ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, em toda a nossa caminhada aqui nessa terra, nós não estamos sozinhos. Nós temos a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, representadas pelo seu Espírito que habita em nós. E Ele está em nós para nos ajudar, para ser aquele que está do nosso lado, Paráclitos, o nosso advogado, o nosso defensor. E a palavra de Deus diz que Ele é o nosso vivificador. Louvado seja o nome do Senhor. Essa bênção é a bênção exclusiva daqueles que estão em Cristo. Essas são as bênçãos exclusivas daqueles que estão em Cristo. Nenhum ser humano que está aliançado com Deus, né? Nenhum ser humano que está aliançado com Deus está desamparado. Porém, aqueles que não estão aliançados com Deus estão sob condenação. Se por um lado nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, por outro lado, todo tipo de condenação há para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Quem não está em Cristo Jesus já está condenado, diz o próprio Senhor Jesus. Jesus vai dizer: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê em mim já está condenado. Então, quem não está em Cristo Jesus, todo tipo de condenação está preparado para ele. Quem não está em Cristo Jesus, acha que pode bancar a sua salvação. Não sabe que a salvação é uma atitude de Deus. É uma determinação de Deus. É uma atitude de Deus em favor do seu povo. Quem não está em Cristo Jesus, quem não está aliançado com Deus por meio de Cristo Jesus, não tem o selo de Deus. Logo, não é também propriedade dele. E quem não está em Cristo Jesus, irmãos, está completamente desamparado, porque não tem quem o vivifique. Quando ele está sozinho, nos seus momentos de tristeza, de dor, de angústia, ele não pode contar com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Ele está totalmente desamparado, entregue ao príncipe das potestades do ar, ao espírito que atua nos filhos da desobediência. Que a palavra de Deus habite ricamente em nosso coração. Amém? E que nós possamos valorizar a bênção que nós temos, né? A bênção de estarmos em Cristo Jesus. Que nós possamos agradecer a Deus sempre, porque nenhuma condenação existe para nós. Que nós possamos agradecer a Deus porque Ele decidiu nos escolher, decidiu nos selar com seu Santo Espírito e decidiu colocar em nós o seu Espírito para nos vivificar. Vivificar nessa terra e vivificar no último dia, quando nós teremos um corpo transformado, sem as corrupções desse mundo. Que Deus abençoe
a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Curva a sua cabeça e vamos estar orando. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela bênção de estar em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Pai, porque isso foi decisão do Senhor. Tirar de nós a condenação, nos selar com o Teu Santo Espírito, vivificar-nos, ó Pai, através do Teu Espírito e nos aliançar, ó Pai, com o Senhor por intermédio do Teu Filho. Ó Deus, que nós possamos entender tamanha graça, tamanho benefício, e que nós, ó Pai, possamos, em nome de Jesus, andarmos com o nosso coração alegres, felizes, com a certeza de que estamos aliançados com o Senhor de uma vez por todas. Abençoa nossas vidas, abençoa a Tua igreja, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.